Costa Azul FM 9h41. Vou apresentar de óculos. Estilo. Ótima quarta-feira para você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. Ótima quarta-feira, meio de semana. Espero que a sua semana esteja aí se encaminhando muito bem, porque nós estamos falando sobre proteção à vida. E é um tema que muito nos preocupa, essa questão do suicídio. Então, conversamos com a psicóloga Luciana Metzger na segunda-feira, de como funciona a mente das pessoas que desistiram, né, de viver e que acham que a vida não vale mais a pena. Conversamos sobre várias questões, né, mundo atual, sociedade cobrando, a mente doente, muitas ansiedades e muita instabilidade nesse mundo atual, assim. A tecnologia, ela veio para ajudar, mas também trouxe alguns problemas, como tudo na vida, né? Tudo tem o seu pró e tudo tem o seu contra. Hoje continuamos sobre proteção à vida com, além da psicóloga Luciana Metzger, também a nossa psicóloga aqui, nossa consultora Tatiana Pinheiro, também participando aqui desse debate de hoje, que na verdade é uma grande troca de ideias, né? Para a gente tentar ajudar essas pessoas que realmente se encontram com esse conflito, com esse problema dentro de si mesmas, né? Eu queria começar perguntando para Tatiana, muito obrigada aqui pela participação, Tatiana, no Passando a Limpo. As pessoas que tentam suicídio, elas pedem socorro de alguma forma? Existem sinais que a gente pode olhar e falar assim, não necessariamente falar, abrir, expor. Eu quero me matar. Ou, eu não aguento mais essa vida, ou qualquer coisa. Às vezes as pessoas não verbalizam, mas elas emitem sinais. Quais são esses sinais? Bom dia. Então, a gente já vem percebendo o quanto que as pessoas estão dando sinais, até com o próprio corpo, né, se isolando, ou falando, né, verbalizando. Hoje, com as redes sociais, a gente tem visto também o quanto que elas postam sobre o adoecimento delas mesmas, né? Uhum. Luciana, alguma coisa a considerar em relação a isso? Esses sinais, às vezes são sutis, né? Sim, bom dia, Carla, bom dia nossos ouvintes. Assim, achei muito interessante essa colocação, né, da Tatiana, que é levar em consideração o que está sendo postado nas redes sociais, né? Tem o isolamento, tem a questão da irritabilidade. É que, na verdade, acredito que a dificuldade é exatamente a gente olhar o outro, né, com atenção. Porque a gente vê muitas postagens. Então, se a gente for pensar, uma pessoa que está saudável, né, que está caminhando e compreendendo essa necessidade da evolução e do enfrentamento, mas ela está saudável, ela não vai postar nas redes sociais, né, sim, que ela quer deixar de viver. Então, esse é um sinal. Se alguém que esteja nos ouvindo tem dúvidas, né, vamos acabar com isso. Vamos dar, sim, atenção aos sinais. E tem aquelas frases, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais viver, eu queria desaparecer, né? Uma das coisas que eu acho importante é a gente pensar, né, que essa pessoa, ela está, talvez da maneira que ela pode, pedindo ajuda. E aí, onde é que nós estamos, né? Será que nós estamos disponíveis? Exatamente. A empatia, a disponibilidade, sem julgamento. Sim, né? Sim. É importante também você não julgar a pessoa, não fazer juízo de valor ali, porque não é o momento, né? Sim. Outra questão, e a gente está falando hoje mais no viés dos amigos, dos familiares, as pessoas que estão próximas a essa pessoa que está em vias de fato, né? E tentar ajudar essas pessoas também a compreender esses sinais e o que elas podem fazer. A gente fez uma enquete aqui no nosso Facebook, no Facebook da Rádio Costa Azul, perguntando o seguinte, você sabe como ajudar alguém que diz ter perdido o sentido pela vida? E aí, 63% das pessoas não sabem o que fazer quando tem um amigo ou tem um familiar nessa situação. O que fazer quando você se depara com uma pessoa que realmente está com um problema e está em vias de suicídio mesmo, de tirar a própria vida? O que fazer? Qual é a primeira providência? Ouvir sem julgamento. Sim, muito importante, né? O quanto que a gente julga a dor do outro. Né, o quanto que a gente pode estar se colocando no lugar, como você falou sobre a empatia, né? O quanto que aquilo está doendo no outro. O que eu posso fazer para poder ajudar você sem te julgar?
Às vezes uma palavra amiga já começa essa ajuda, mas é só isso ou não? Então, não sei se alguém vai poder compreender o sentido de você ser escutado sem ser julgado. Eu aceito você do jeito que você é. E essa é uma sensação, né, que é uma necessidade humana. A gente estava conversando antes de entrar aqui, né, o quanto as coisas estão de pernas pro ar. A inversão de valores, o quanto é difícil você falar sobre, né, os valores de respeito, honestidade e as necessidades humanas. Sermos aceitos do jeito que nós podemos ser, né? Sem julgamento. Mas por que você está assim? Você tem tudo. Uhum. A gente escuta muito, nossa, o fulano não quer mais viver. Uhum. Não, Tati, mas ele tem tudo. Uhum. Tem casa, carro, dinheiro. Então, ter dinheiro é ter tudo. Sim. A gente não para olhar o humano. Então, acho que essa é uma questão. E na sequência, o serviço médico também é importante, né? Também porque às vezes tem pessoas que precisam realmente tomar algum tipo de medicamento, alguma coisa nesse sentido, né, Tatiana? Sim, sim. A gente precisa dar atenção para isso, né? O quanto que, às vezes, as pessoas pensam que estar medicado... Hoje, infelizmente, a gente ainda tem essa ideia, né? De, isso é coisa de doido, isso é coisa de maluco. E não é bem assim, né? A gente precisa procurar ajuda quando necessita de ajuda. E o quanto que a família é necessário também, né? Sem esse julgamento de, você está sendo medicado, então você é isso ou aquilo. Entendi. É absolutamente necessário, até porque a gente já sabe que isso também influencia, os hormônios estão influenciando também, né? Muita gente tem esse preconceito em relação, por exemplo, ao psiquiatra, né? As pessoas ficam, não, psiquiatra aí tá doido. Tá indo de médico de louco. Não. Psiquiatra cuida da sua psique, né? Sim, então, sim. é do seu psicológico. Então, deixa eu só pegar um gancho, Carla, que a gente verifica o seguinte, né? Muitas das vezes, a pessoa está tomando a medicação, né, o psicotrópico dele lá, a farmacologia específica, mas quem passou foi uma outra especialidade. Então, isso, olha só, não é indicado. Você não torce o pé e vai para o cardiologista. Exatamente. Então, não, por causa do preconceito, as pessoas às vezes passam anos tomando a mesma medicação, que às vezes, né, precisa ser alterada, precisa ser acompanhada. Então a gente tem que aproveitar o espaço e falar assim, olha gente, por favor, né, ortopedista, cardiologista, neurologista e psiquiatra. Existem especialidades, o cara, né, a pessoa, o profissional trabalha com as questões, né, para auxiliar o serviço com a mente. Ele trabalha com o cérebro. Não dá para você pegar o remédio para tratar o cérebro com o seu ortopedista. Sim, mas é aquele medo, né? Eu vou no psiquiatra. É o medo do julgamento. É um estigma, né? na verdade. Justamente. Na verdade, é um preconceito do profissional da área, né? Existe um preconceito. Vai seguindo, fazendo o trabalho dele, que é o quê? O serviço do preconceito, né? É confundir as coisas, não clarear, não oportunizar, não trazer possibilidades de melhora. Então, exatamente. O preconceito não ajuda. Bom, a minha pergunta é a seguinte, a próxima. Para vocês, meninas, todos que tentam suicídio têm depressão? Tá sempre ligado a algum problema mental ou não? Nem sempre é depressão, né? Como a gente estava conversando antes, né? Tem outros transtornos que levam a pessoa ao suicídio, né? Sim, a gente conhece, por exemplo, a bipolaridade, né? O borderline, o histriônico. Mas, principalmente, a gente percebeu o seguinte, existe realmente um transtorno? Na grande maioria dos casos, acreditamos que sim, as pesquisas indicam que sim. Mas, o que eu gostaria de lembrar aqui? A gente tem que ter esse olhar sobre uma pessoa que está tendo diversas perdas de forma consecutiva. Então, por exemplo, né? Vou seguir aqui. Você tem um vizinho. Aí o seu vizinho perdeu, de repente, a esposa. 3 meses depois, ele foi demitido. Passa mais um tempo, umas 2 semanas, o filho cai doente. Então, vamos pensar o seguinte, essa pessoa está passando, né, por diversas perdas. Ele tem uma depressão? Pode desenvolver pelas perdas. A tristeza pode virar depressão. O que a gente está tentando deixar aqui, né, com essa oportunidade, é a ideia de que a gente tem que ficar antenado, né, na nossa vida. Eu estou sofrendo muitas perdas. Tem gente que está tomando, né? Perdão, tendo muitas perdas, não se dá conta. Acho que tem que ser posto o tempo todo e não busca ajuda. Sim. E tem até uma frase agora muito, acho que divulgada, né, nas redes sociais. Você não precisa ser forte o tempo todo. Né? Porque às vezes a gente fica tão ligado nessa nossa tristeza, né? Então eu tô triste, tô adoecendo. Mas
é normal a gente se sentir triste às vezes, né? Você se permitir um momento de tristeza, né? Que isso não fique, não se perpetue, porque senão aí vira uma depressão. Mas você ter um momento de tristeza, um momento de chorar. Hoje em dia as pessoas estão cada vez menos chorando, com medo de demonstrar fraqueza, né? Ou instabilidade emocional, porque dentro do seu trabalho você precisa ser estável, você precisa ser equilibrado o tempo inteiro. As pessoas contratam pessoas equilibradas, mas quem é equilibrado o tempo inteiro? Eu não conheço, desculpa, eu desconheço. Eu não conheço um ser humano, né? Eu não conheço um ser humano equilibrado o tempo inteiro. Então, realmente, se permita chorar, se permita ter momentos de tristeza. E as pessoas cobram. E, principalmente, as pessoas mais próximas cobram que você seja forte o tempo inteiro. Você não pode cair. Porque se você cai ela também. Então, a pessoa, às vezes... Ou eu não sei como ajudar. Ou não sei como ajudar. Não, porque se você cair, eu não sei... É como se fosse... Às vezes, tem pessoas que é um alicerce da casa, né? Que muitas pessoas julgam como um alicerce. Na verdade, a família é um alicerce inteiro, né? Mas tem gente ali, por exemplo, ou o pai, ou o marido, ou a esposa, ou até um dos filhos, às vezes é o alicerce. Se esse estremece, o prédio inteiro balança, né? Então, as pessoas têm que parar de também cobrar das outras o tempo inteiro essa fortaleza que não existe. É isso, Sim, Luciana, além Tatiana? disso tudo, essa nossa cobrança interna, né? Da gente ter que ser forte o tempo todo. Então, se você é um pai de família, uma mãe de família, tem que ser forte porque você é pai de família ou mãe de família. Se você está na frente de uma empresa, você tem que ser forte porque você está na frente de uma empresa. E esse ser forte o tempo todo cansa também, né? E essa Adoece questão também dos adolescentes também, né? Aí você pensa, né? Que problemas tem um adolescente? Vários. Tem problemas de metabolismo, para começar, né? Mudança. Você não é criança, você não é adulto, você não sabe o que fazer da vida, né? Você tem que ser aceito, é bullying, você tem que ter aquele cabelo, aquela unha, agora umas unhas absurdas, né? Pontudas, aquilo. Eu tô achando isso tudo um grande carnaval. Então você tem que ter o cabelo tal, a cintura tal, a unha tal, o celular tal, porque senão você não é inserido naquilo ali. Enfim, são várias demandas. Pense, escute música, vai por mim, né? Adquira cultura, porque lá na frente você vai ver como isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Inclusive essa questão que você falou, né? Escute música. Na verdade, assim, buscar fontes de reflexão. Sim. Né? Não só as redes sociais, mas assim... Aí a gente pode falar um pouquinho do que a gente trabalha, né? Como os passos gradativos. Às vezes a pessoa está em sofrimento, né? A gente tinha falado, ela não consegue ler um livro. Tá, ela não consegue ler um livro, mas ela consegue ler 2 páginas. Muitas vezes a gente não vai à frente na vida, né? A gente não alcança uma plenitude porque a gente quer fazer o todo. Sim. São as crenças disfuncionais, né? Eu tenho que estar em todos os lugares, eu tenho que saber tudo, eu tenho que dar conta de tudo. Quase um Buda, onipresente, onipotente, onisciente. Você falar da música, porque a gente vai buscar a leitura, né? E a gente vai entender que a gente dificilmente lê um livro num único dia, né? Um bom livro, assim, não. A gente vai lendo por pedaços. Sim. E a gente não... hoje, com essa coisa do imediatismo, de dar certo na hora, imediatamente, né? Você não constrói mais com pedaços. Então, a gente, como se a gente tivesse tirado a possibilidade, né? Então, eu tenho que ter um corpo bacana. E aí tem que ser para amanhã. Exatamente. Eu tenho que ter uma vida bacana. Eu quero correr. Aí eu quero correr 5 km hoje? Não, bota o seu tênis. Exatamente. Vai dar uma caminhada de 30 minutos, começa devagar. E aí acaba esquecendo, né, das pequenas vitórias que a gente vai construindo ao longo do nosso dia, né? Sim. E aí você quer aquela grande vitória, mas não presta atenção nos seus pequenos sucessos, né? Eu estava vendo uma entrevista, me perdoem, eu não lembro o nome do rapaz, mas eu achei bastante interessante. Ele falou sobre como funciona o cérebro, né? Do homem e o cérebro da mulher, né? A gente estava falando sobre isso. O cérebro do homem, o homem consegue esvaziar a mente, né? E a mulher não. O cérebro da mulher, ela funciona 24 horas por dia. É importante também a gente pensar nisso. Ter momentos de esvaziamento mental. E a meditação dá muito isso. Sim. Então, se você não tem, por exemplo, o dinheiro, né? Porque muitas pessoas não têm recursos financeiros para, por exemplo, ir numa sessão de terapia, ou não tem dinheiro, às vezes até para procurar um psiquiatra, ou às vezes não tem na rede pública de saúde, às vezes você procurar maneiras caseiras, e aí procurar a questão da meditação, do esvaziamento mental, da limpeza mental, e algo que limpe a sua mente também é importante, né? Sim, eu acho, a gente estava comentando antes, né, e eu tenho muito essa fala, que é considerar o seguinte: por que quando você escuta uma crítica, você fala dela para todo mundo e você dorme pensando nela?
né? Isso perturba os seus pensamentos, você não consegue ter insônia, você não consegue dormir porque você está pensando em tudo de ruim, todo o lixo que aconteceu na sua vida. Aí você conta para todo mundo. E quando você recebe elogio, você conta para quem? Você perde seu sono pensando que alguém disse que você é lindo? Que você é fantástico? Ou que você é especial? Como nós selecionamos o que a gente também tem a capacidade de colocar na nossa vida, né? Sim. Então, quando é algo ruim, eu fico aquilo na minha cabeça e eu fico preocupada. E a pessoa, quando entra no consultório, ela senta, a primeira coisa que ela conta é o que tem de ruim. Sim. Mas aí a gente precisa treinar, muitas das vezes, né, a pessoa para ela perceber o seguinte: fale sobre suas qualidades. Enaltecer as qualidades. E dê um tempo, né? Porque você fica com a sua cabeça a 1000 por hora e você precisa dar um tempo, às vezes, né? Que é a coisa da automutilação e também da coisa do autoextermínio da vida. Sim. Né? Eu queria... A gente não tem um botão, né? Tem um autor que fala sobre isso, né? Que ele fala assim, a pessoa, a vida não tem um botão, né? On e off. Então, na verdade, aquela hora a pessoa está doendo tanto que ela queria desligar e voltar. Mas não tem como voltar. Não tem. Reiniciar, pelo menos. Dar um boot. A gente precisa aprender que é o seguinte, a pessoa não tem um botão para desligar essa dor. Sim. Mas eu posso fazer exatamente o que você está dizendo. Trabalhar ela. Carla, que é assim, eu preciso um tempo para pensar na minha vida. Né? Eu preciso me organizar. Mas porque todo mundo precisa de você. O filho, o marido, o chefe, todo mundo está exigindo de você uma presença constante o tempo inteiro. Só que quem vai botar o limite, né? Ao invés de você botar limite em você, às vezes tem que botar limite no outro, porque você tem tempo. Muitas vezes também, muitas pessoas têm essas vontades de tirar a própria vida por conta da pressão do outro. Às vezes um casamento ruim, ou uma relação ruim com o filho. Pense no seu eu mesmo, né? Eu acho que a gente precisa saber quem somos nós, né? E o que nós precisamos, e quem somos nós, o que nós temos de bom, o que nós podemos melhorar, mas se voltar, se conhecer, porque às vezes a gente vive muito a vida do outro também, né? Para e aí o outro. para o outro. E aí quando você olha e fala, o que eu fiz da minha vida? Ou seja, vivi a vida do outro. Sim. E aí chega em determinada idade, a gente tem casos de pessoas com mais idade que também tiram a própria vida. Sim, essa é uma estatística. Entendeu? Né? Muita gente, muitos idosos. Isolados, exatamente. Né? A nossa cultura, ainda mais no município, não ajuda. Às vezes se dedicam às outras pessoas durante todo o período da vida, né? Enfim. Inclusive financeiramente, né? A gente vê idosos que chegam a determinada etapa da vida e não tem mais dinheiro para se sustentar. E há um vazio no fim das contas. Bom, a gente está terminando aqui. Vamos falar sobre o seguinte, vamos falar de uma coisa boa. Pessoas que ameaçam se matar, elas podem desistir dessa ideia? Sim. Existe a possibilidade da desistência? Uma vez tomada a decisão, porque às vezes as pessoas tomam a decisão internamente, vai executar em algum momento, mas elas tomam a decisão. Elas podem desistir dessa ideia? Tem uma estatística que comprova que nos primeiros 15 minutos, né, se você conseguir intervir nesses primeiros 15 minutos desse pensamento suicida, a pessoa desiste da ideia. Por isso também a ideia do número, né, 188, que é do CVV, que naquele momento da crise suicida, ela pode desistir. Sim, a gente chama de período de ambivalência, né? Tá doendo muito, tá muito desconfortável, tô sofrendo muito, mas será que é isso mesmo que eu quero nesse momento? Ao invés de você chegar com um julgamento, né? Que você chegue com um abraço. Eu tô aqui e você não vai ficar sozinho. Exato, vem pra cá, né? Eu tô contigo. É isso. Vambora, vem, me acompanha. A gente estava falando, sobre esse tema durante a semana e algumas ligações chegam pra gente e pessoas que estão passando por isso. Olha, a minha vizinha, teve uma senhora que ligou pra cá e falou, lá do Campo Belo, ligou e falou, nossa, eu tenho uma vizinha que ela tá com problemas sérios, assim, e ela parece que vai chegar às vias de fato. Então, é nessa hora que você tem que atuar. Converse com essa vizinha, que você tenha 5, 10, 15 minutos do seu tempo. Converse com os responsáveis por essa pessoa, né? Como poder ajudar. Então, é verdade, Carla, mas olha só, a gente não pode deixar de dizer que tem a questão do poder público. Eu gostaria de poder passar toda essa entrevista sem pontuar isso, mas eu não posso. Porque o posto de saúde tem que ter psicólogo e tem que ter psiquiatra na rede. Eu não posso sair daqui, né? Porque tudo é muito, muito legal, só que a gente precisa, né? Sozinhos a gente não vai conseguir fazer. Então, a gente precisa de psicólogos nos postos de saúde. Né? A gente precisa de um serviço de psiquiatria de qualidade constante. Não dá para você manter, né? Você indica o paciente para o tratamento, aí ele vai no psiquiatra um dia e vai voltar quando?
Precisa de um tratamento constante. E certa. É. Então é coisa séria. A gente tem uma sociedade muito doente psicologicamente, né? Fisicamente e agora também psicologicamente. Como tem crescido os casos de doenças Isso tem que ser psicológicas, levado a sério. a gente precisa Isso não vai atentar. caminhar bem. E até onde me consta, a rede municipal de saúde não tem psiquiatra. A gente precisa levantar essas informações. A assessoria de comunicação também pode entrar em contato conosco, mas a informação que nos chegou aqui, que todos os psiquiatras da rede pediram desligamento. Então, a gente precisa verificar essa informação. Vamos lá, nosso tempo já acabou. A gente vai entrar em contato com a assessoria da Prefeitura Municipal para saber se essa informação procede. Se não proceder, a gente fala na sexta-feira. E muito obrigada, Tatiana Pinheiro, Luciana Metzger, por falar sobre esse tema tão sutil, tão sensível, que é proteção à vida. A gente volta na sexta-feira para falar sobre um grupo de psicólogos que estão se reunindo com a intenção de criar o CVV municipal, fazer como é que chama? O cadastramento, não? Fazer o treinamento, os voluntários, né? Como a gente consegue, municipais. Isso é muito importante. Assim, precisa gente. do apoio da comunidade, Isso. né? Precisa do apoio da comunidade, do poder público, de todo mundo. Os empresários, todo mundo tem que se unir para tentar ajudar essa sociedade que cada vez está mais doente. Muito bem, você confere essa entrevista no nosso site costasufm.com.br. Muito obrigada pela sua audiência, esperamos ter ajudado. Na sexta-feira voltamos com Passando a Limpo às 9h40 da manhã, dentro do Talk Show. Até lá, um excelente dia para você. Não entendo. A moça que ela ficou justamente falando como busca tratamento gratuito, que ela está no telefone ainda. Reportagens em edição de Renata Aguiar.